Há muito questionamento na torcida do Flamengo em cima do técnico Maurício Barbieri. Se a gente for comparar, fazer uma comparação aqui a grosso modo, tem uma posição parecida com a que tinha até poucas horas atrás o Osmar Loss no Corinthians. Deixou de ser auxiliar, era para ser interino, foi efetivado, mas é muito contestado, né? E ele nem tem a passagem que teve o Loss nas categorias de base do Corinthians, né? Porque o Loss foi campeão nas categorias de base do Corinthians, algumas vezes, inclusive na Taça São Paulo, e era um treinador com uma passagem muito boa, pelo menos nas categorias de base. Foi colocado no time principal em virtude dos acontecimentos, da saída do treinador, e aí o Carille acabou indo para o mundo árabe, enfim, levou boa parte da comissão técnica, depois levou boa parte do staff do Corinthians também, além de jogadores, 7 jogadores que acabaram saindo do Corinthians nessa janela de meio de temporada aqui para nós e de início de temporada na Europa. Para o caso do Flamengo, eu acho que ainda é pior, porque o Flamengo teve uma perda de rendimento tão grande da primeira parte do campeonato. Antes de sair para a Copa do Mundo, o Flamengo estava a 4 pontos de diferença do segundo colocado, que era o São Paulo. Hoje, você pega aí, o Flamengo está a 5 do Inter. A 5 do Internacional e a 5 do São Paulo. Perdeu a vantagem de 4 e já está 5 atrás. Significa dizer que o rendimento do Flamengo é muito inferior àqueles que estão na frente. Só para o senhor ter uma ideia que está em casa, dos últimos 5 jogos, o Flamengo só ganhou 1, perdeu 3 e empatou outro. Não é muito pouco para um clube que investiu tanto, que gastou 10 milhões de euros para contratar só um jogador, que foi o Vitinho. Não é muito pouco. Não é muito pouco ver o time do Flamengo jogar com essa falta de criatividade que tem o time do Flamengo no meio-campo, com a falta de competência na marcação que tem o time do Flamengo, com os laterais que são tão fracos. Nossa, eu posso enumerar uma série de coisas no time do Flamengo que são negativas, mas eu acho que passa prioritariamente, como no Corinthians, pela contratação de um treinador. Não dá mais. Chega um momento em que o Lomba vê lá e diz assim: o Ricardo Lomba, o vice-presidente do Flamengo. Não, vamos aguardar, vamos conversar com o elenco para identificar os problemas. Gente, não tem identificação de problemas. Os problemas estão mais claros do que nunca. O Flamengo, rodada a rodada, não consegue desempenhar. O Flamengo, rodada a rodada, não consegue jogar um bom futebol. O Flamengo não tinha o Paquetá. Teve o Paquetá no final de semana. Perdeu para o Ceará e a torcida do Flamengo ainda vaiou o Paquetá. Para que isso? Para que esse tipo de situação? A torcida perde a paciência porque o time não produz. Perde a paciência porque vê o time perder em casa com 61 mil pessoas no estádio do Maracanã. Chega uma hora que é preciso mudar. Eu também não sou favorável à mudança de treinador toda hora. Mas chega um momento que não dá mais. Não tem como segurar. Eu sei que tem eleição em dezembro, que se vier um treinador tem que ser feito um acordo. Eu não sei o que o Flamengo vai fazer, mas que precisa mudar o treinador, isso me parece evidente. Ô Pascoal, fiz outro levantamento agora do que foi o Flamengo depois da Copa do Mundo, porque o Flamengo foi para a Copa do Mundo líder do Campeonato Brasileiro e voltou, e desde lá a coisa desandou. O Flamengo jogou 10 jogos desde a parada da Copa do Mundo, desde que voltou da parada da Copa do Mundo, e venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. Então essa não é uma campanha, não é um desempenho de um time que quer se manter em liderança ou que quer chegar ao título brasileiro. 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. 3, 2, 5. Essa é a campanha do Flamengo pós-Copa do Mundo, quando começou a derrocada, quando começou esse declínio. Lembrando que o Flamengo voltou da Copa do Mundo perdendo em casa para o São Paulo, no estádio cheio, e a partir dali a coisa desandou.